Estamos agora no último tópico da nossa lição, um tópico no qual nós vamos considerar o tema, o testemunho direto. Pergunta A, qual é a perspectiva de Deus em relação à mundanidade? O que Deus pensa em relação a isso? Existe alguma forma de unir a água com o óleo? Exatamente, né? O primeiro texto diz assim, ó, do mundo são, por isso falam do mundo. Aqui falando em relação às pessoas, não como filhos de Deus em si, né? E no próximo texto deixa muito mais claro isso, o pensamento de Deus em relação à mundanidade. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pergunta, você quer ser amigo de Deus? Você quer que Deus seja o seu amigo? Então, nesta amizade entre você e Deus, não pode ter mundo. O que é mundo? São as pessoas que não seguem a Jesus. São as pessoas que não têm Deus como amigo. É como diz uma frase, né? Se essa pessoa não aceita o meu melhor amigo, que é Deus, é Jesus, não pode ser meu amigo. Certo? Então, nós precisamos entender que Deus é acima de tudo. E aí, a nota diz assim, ó, o mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela se casar, formando um laço de união. Se isso acontecer, a igreja se tornará de fato corrupta. Então, podemos até ampliar um pouco mais esse pensamento. Não é somente a igreja em si, o templo, a comunidade que você congrega, mas a sua vida, o seu coração, a sua família. Se o mundo, as coisas do mundo, que são coisas que não querem aprovar o que Deus aprova, entrarem na sua vida, você vai se tornar uma pessoa corrupta. Você quer isso? Eu espero que não. Então, que realmente Jesus possa habitar o nosso coração e não o mundo, né? Exatamente. Inclusive, até mais na sequência da nota fala sobre a proibição de Deus em relação à ligação do seu povo com os infiéis, com os incrédulos. Ainda continua assim, devemos sair do meio deles e nos separar. Em nenhum caso devemos nos unir a eles em seus planos de trabalho. Apesar disso, também não devemos viver uma vida isolada. Devemos fazer todo o bem que pudermos às pessoas do mundo. Até porque essa luz precisa brilhar, né? A luz do Evangelho precisa brilhar para que outras almas venham ao conhecimento da verdade e façam sua decisão, né? Então, se nós nos isolamos, nós não possibilitamos isso. Mas, ao mesmo tempo em que não podemos nos isolar, não devemos estar tão envolvidos com o mundo, ou não devemos estar envolvidos com as práticas do mundo, não devemos estar envolvidos com o pensamento do mundo, com aquilo que o mundo está buscando. O nosso envolvimento com o mundo está ligado a sermos luz neste mundo, né? Para que o Evangelho também possa resplandecer. Isso. Às vezes, Luzley, a pessoa pode pensar assim, né? Ué, mas já que não é para poder fazer associação ou me unir com o mundo, eu vou viver numa ilha sozinho lá, né? Faço um curso aí de lei de sobrevivências e vou ficar lá esperando Jesus voltar na ilha. Mas aí eu não cumpro a missão. E nós encontramos pelo menos 2 personagens na Bíblia de que tinham o seu recanto, a sua casa tranquilinha lá, o seu momento especial com Deus, com a sua família, mas se comunicava, estava em associação com as pessoas. Enoque era um e o próprio Jesus. Sim. Ele estava no meio das pessoas. Mas muitas vezes, por exemplo, o que Jesus fazia à noite? Ele orava, ele buscava o Senhor. E o estar no meio das pessoas era com um objetivo. Não de ser o igual a eles, né? Mas ser um diferente, levar a luz. Porque como que você vai pregar o evangelho estando sozinho numa ilha? Então o que nós precisamos é estarmos ligados à videira que é Jesus e nos envolver com as pessoas com esse objetivo, de influenciá-las para trazer do mundo para Jesus. Isso. Agora, pergunta B, por que a união com o mundo é uma impossibilidade? E quanto a esse respeito, qual é o propósito de um profeta? Voltando ao tema geral da lição. Muito bem. Então, a primeira pergunta já fala que a união com o mundo é uma impossibilidade. Mas por que é uma impossibilidade? Por que a pessoa não pode falar assim, não, mas sábado de manhã eu vou na igreja, eu vou estudar a lição da escola sabatina, e depois que acabar o sábado, né, no pôr do sol, já é domingo. E aí eu vou para uma festinha, né? Vai ter uma musiquinha um pouco diferente, vai ter ali o pessoal dançando, o pessoal vai estar tomando alguma coisinha. Eu já fiz a minha parte com Deus. E alguns até podem interpretar de uma forma errada, Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a pessoa fala assim, eu já busquei, eu já fiz sábado, agora é domingo, né? Agora eu vou fazer para mim. Mas não, em tudo que você vai fazer,
Deus deve estar presente. E se eu não posso pedir uma oração em prol daquilo que eu vou fazer, não devo fazer. Né? Então, existe uma impossibilidade, né? E o texto bíblico confirma isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Aí a pergunta na Bíblia, né? Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E aqui vem trazendo outras comparações. Qual comunhão que tem a luz com as trevas? Nenhuma. Qual comunhão que tem o fiel com o infiel? Nenhuma. O fiel, ele é fiel sempre. Não tem como ele falar, não, eu sou fiel 6 dias da semana e um dia eu não sou fiel. Então ele já se caracteriza como um não fiel. Então realmente, o texto não está aqui, mas a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Né? Nós precisamos escolher a quem servir, como disse um servo de Deus. Foi Josué, não foi? Então não existe essa possibilidade, né? É impossível ter essa comunhão com o mundo e também com Deus, né? Agora a segunda parte da pergunta. Quanto a esse respeito que falamos agora, qual que é o propósito de um profeta? E aí vem o segundo texto. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Visto que o profeta correto está sendo guiado por Deus, então é Deus falando ao seu povo através do profeta. E o objetivo é o quê? Fazer com que nós saibamos discernir entre o que é correto e o que não é, o que é santo e o que não é santo. E a nota, eu comecei a ler essa nota aqui e eu costumo grifar as partes importantes, né? Eu acho que eu grifei tudo aqui, eu não vou ler, mas tem partes interessantes na página 124 aqui, a última nota desta lição, diz assim, ó: há interesses eternos envolvidos aqui. Não sei se eu vou ter um momento no final para fazer um resumo, né? Então aqui diz, né, em poucas palavras, existem interesses eternos envolvidos. Nós precisamos entender que nós devemos aceitar a Jesus como nosso salvador pessoal, ou nós perderemos a salvação. Como diz a frase, né? Nadou e morreu na praia. Tanta dificuldade que a gente passa nesse mundo, provações, perplexidades, para no final perder a salvação. Então precisamos entender que é um período solene que estamos vivendo e aceitar a Jesus como nosso salvador pessoal, né? Muito bem. Então esse é o momento, Rafael. Nós chegando ao final de mais uma lição, eu gostaria que tu dirigisse palavras de apelo em relação a tudo isso que nós estivemos estudando nesta lição. Muito bem. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre gosto desse momento. Queridos, vamos prestar atenção nessas últimas palavras agora. A nota diz assim: muitos fecham os olhos aos ensinos mais claros de sua palavra. Por que eles fazem isso? Porque a cruz está bem no meio do caminho. O que é a cruz? Nós sabemos que aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eles vão andar na contramão do mundo. E isso é uma cruz. As pessoas olharem para você e falarem assim, mas por que você come isso? Por que você usa essa roupa? Por que você não pode fazer tal coisa no sábado? É uma cruz, mas é uma cruz benéfica para nos moldar, e o fim deste caminho com a cruz é a salvação. E continua dizendo, se a exaltarem a cruz, os olhos do mundo os verão como pessoas diferentes. Por isso que muitas pessoas não querem carregar a cruz. Talvez alguém convida você para uma festinha na sexta-feira à noite, são as horas sagradas, e você não quer falar que você é um adventista, que você santifica e guarda o sábado, e você fala o quê? Não, eu tenho um compromisso, eu não posso. Às vezes tentamos esconder essa luz, às vezes tentamos esconder esta chama que deve brilhar. E finalizando diz assim, por isso é que hesitam e questionam e procuram alguma desculpa pela qual possam evitar a cruz. Você está disposto a carregar a cruz? Se você está disposto, Deus seja louvado por isso. Deus vai te dar forças para você carregar essa cruz e no final, trocar a cruz por uma coroa, a coroa da vida eterna. E se você não está disposto, vamos orar por você, para que você possa sentir essa necessidade como Moisés sentiu, né? Assim como Moisés sentiu a necessidade de Jesus, eu vou orar para que você possa também sentir essa necessidade de Cristo, se alimentar da palavra de Deus, se firmar na verdade, porque estamos vivendo um tempo muito solene e nós não podemos perder a salvação. Que Jesus realmente possa abençoar a sua vida, Ele possa habitar no seu coração, para que Ele possa ser o seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe. Amém.